Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos em nome de Cristo. Sentem-se, por favor, com alegria em seus corações. Nós estamos aqui na sexta-feira, né? Sexta-feira de libertação espiritual, sexta-feira aonde nós chamamos, né, de libertação espiritual, mas que Deus tem liberdade para fazer como bem quiser e bem entender, tá? O culto é ao Senhor. O culto é para o Senhor. Então eu oro sempre para que seja agradável a Deus, que seja a Ele agradável, que possamos dar a Ele a glória, e possamos louvá-lo, sim, engrandecê-los, que possamos então apresentar muito mais do que apenas, gente, uma oração e palavras, e possamos apresentar um coração desejoso do Senhor. Não há um outro caminho. A Bíblia ensina que se eu quiser e ouvir, se não houver o desejo, se não houver a vontade, se não houver, irmãos, dentro de nós, sabe, essa sede de receber, nós não receberemos não. Se caminharmos como quem passa um tempo apenas, se vamos à igreja como quem frequenta apenas um local, irmãos, vai ser só mais uma reunião, só mais uma vez mais eu fui à igreja. Mas se eu disser, Deus, eu não vou sair sem que o Senhor fale comigo, eu preciso ouvir, eu preciso entender. Deus fala, meu irmão, porque é preciso lembrar, Deus ainda fala aos nossos corações, né? Deus ainda fala. O tempo foi passando para alguns, aí parece que ele voltou a servir uma estátua, né? Porque a estátua, ela ouve, ela está ali, ela não ouve, ela não enxerga, ela não fala, não responde e nada acontece. Parece que voltamos a um tempo antigo. Nosso Deus é Deus que ouve, nosso Deus é o Deus que fala, nosso Deus é um Deus que responde. E essa é a questão. Temos parado para ouvir a resposta do Senhor? Falamos, não falamos? E depois que falamos, precisamos ouvir a resposta. Ou você encerra uma comunhão com Deus sem antes conhecer a resposta, sem antes ter ouvido Deus falar ao teu coração, sem antes ter, sabe, recebido realmente a iluminação e orientação de Deus. Deus é um Deus de diálogo, e quanto mais próximos estivermos do Senhor, mais Ele terá liberdade de falar aos nossos corações e às nossas vidas. E deixa eu meditar com vocês em algo aqui, irmãos, que vai nos ajudar a ouvir Deus, que vai nos ajudar a ver a glória de Deus. Salomão disse em Eclesiastes capítulo 2, abra sua Bíblia por gentileza. Eclesiastes capítulo de número 2, dividiu em duas partes, você encontra Salmos, Provérbios e Provérbios e Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2, o versículo é o 26. Vamos lá? Aqui está escrito o seguinte: Salmos, depois de Salmos temos Provérbios, depois de Provérbios Eclesiastes. Se você não prestar bastante atenção, você passa por cima do Eclesiastes, que são poucas folhas. Capítulo 2, versículo 26 diz aqui, ó: porque o homem que é bom, diante dele Deus dá sabedoria, conhecimento e o que, gente? Alegria. Depois vem a parte do pecador, né? Mas ao pecador dá trabalho para que ajunte, amontoe e dê ao bom
perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Vamos tentar entender pelo menos a primeira parte, que é o que, gente? Ao homem bom diante dele. Ao homem que é bom diante do Senhor, ele dá, irmãos, sabedoria, conhecimento e alegria. Nós temos que nos esforçar e lutar ao máximo para procurar ser agradável a Deus, esforçar-nos em todas as situações para sermos bons aos olhos do Senhor. Irmão, tem muita gente esquecendo que é a bênção de Deus que te enriquece e não traz dores. Tem muitas pessoas se esquecendo que não é, a aprovação do homem que lhe faz crescer, que te faz prosperar. Não é a aprovação do homem que faz com que eu ou você seja um servo de Deus. Nós estamos tentando vender para as pessoas a imagem que as pessoas querem receber. Não, eu tenho que entregar o que Deus quer receber de mim. O mundo cobra um padrão, o mundo cobra uma maneira, um estilo de vida. Mas se você é crente, isso aí está errado. Mas aonde é que isso está escrito? Por isso eu preciso saber que tudo que eu fizer, eu estou debaixo do quê? Dos olhos do Senhor. Eu estou debaixo ali, irmãos, da visão de Deus que está olhando. E Deus, quando está olhando algo, o intuito do Senhor é sempre o quê? Recompensar. O intuito do Senhor é recompensar, e que se estivermos entrando por um caminho aonde os nossos pés vão vacilar, se estivermos entrando por um caminho aonde os nossos joelhos vão estremecer, se estivermos entrando por um caminho, irmãos, aonde, vamos tropeçar, teremos um Deus que vai estar dizendo: esse não é o caminho. Não foi isso que eu pedi a você. Não foi isso que eu lhe disse. E o que tem feito o homem deixar de ser bom perante o Senhor? A dureza do seu coração. A dureza do nosso coração tem nos impedido de fazer o que é bom e perfeito diante dos olhos do Senhor. Porque Deus nos últimos dias tem nos falado muito através de seu Filho, Jesus Cristo. Tem se revelado à sua igreja por intermédio do seu Espírito, de uma forma, irmãos, maravilhosa. Confesso que ainda não tinha visto ou vivido um tempo onde a glória do Senhor Deus se revelasse desta maneira, e aquilo que o Senhor Deus tem falado ao nosso coração ficasse tão claro para nós. Mas as nossas preocupações demasiadas nos impedem até de receber o que Deus está nos mostrando. Porque quando eu entro, por exemplo, em um recinto como esse para adorar o nome do Senhor, eu tenho que saber que eu vim adorar o nome do Senhor. Quando eu entro na presença do Senhor para ter com Ele comunhão, eu preciso saber que eu vim ter comunhão com Deus. E se eu vim ter comunhão com Deus, eu vou deixar para o lado de fora o que? As outras coisas. Porque se eu as trouxer para cá e elas só atrapalharem a minha comunhão com Deus, elas também não serão resolvidas. Elas também não serão resolvidas. E aí você percebe o porquê que muitas pessoas estão deixando de crescer. Passam o tempo, parece assim que elas não tiveram realmente um encontro com o Senhor Deus, porque falta sabedoria, falta conhecimento. E a Bíblia não diz que o povo está sendo destruído pelo tamanho da luta. Por que é que você está perdendo a batalha? Pastor, o senhor não entende, a minha luta é muito grande. Aonde é que a Bíblia nos mostra uma pessoa que perdeu porque a luta era grande? Perderam por falta de conhecimento, perderam por falta de comunhão com Deus, perderam por falta de sabedoria, perderam por falta de proximidade do Senhor.
se entristeceram porque a alegria foi embora. Mas não é tamanho de luta que derruba, irmãos, homem e mulher de Deus. Não é o tamanho da luta que nos faz perder. Até porque, por maior que seja o nosso inimigo, irmãos, basta uma palavra declarada por você, na direção do Senhor, do Espírito do Senhor, irmãos, o inimigo cai por terra. Por maior que ele seja, ou por, irmãos, maiores em números que eles sejam. Então nós estamos muito preocupados com a quantidade, com a altura e com o tamanho do inimigo, e nos esquecemos o que, gente? Que Deus é maior. Pastor, porque o senhor não sabe o tamanho da minha luta, o tamanho do problema que eu estou enfrentando, das coisas pelas quais eu estou passando. Coloca em teu coração, seja bom, ou busque ser bom aos olhos do Senhor. Foi o que Deus falou para o Abraão, depois que ele teve um filho com Agar, a serva egípcia. Deus falou: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Ou seja, faz o que eu estou te pedindo, meu filho, faz o que eu estou te pedindo, porque eu tenho promessa de fazer de você uma nação, eu tenho promessa de te, multiplicar sobre a terra, eu tenho promessa de visitar todas as suas gerações, eu tenho promessa de que em você serão benditas todas as famílias da terra. Faz o que eu estou te pedindo, faz o que eu estou te ensinando. Para com esse negócio de tentar agradar fulano, ciclano e beltrano, para que esse aqui me aprove, para que essa aqui me aceite, para que esse aqui... Não. É a bênção do Senhor que vai te enriquecer e não vai acrescentar dores. Se Deus não for conosco, irmãos, perdemos a batalha. Se Deus não for conosco, perdemos a luta. A atitude, por exemplo, de Jesus fez com que o Senhor Deus no céu não se aguentasse de alegria. E é possível isso acontecer? Claro. Por mais que eu e você não vamos conseguir surpreender a Deus, mas alegrá-lo. Eu fico pensando assim: Deus, como é que pode? O Senhor já sabe tudo que vai acontecer. Como é que o Senhor ainda pode se alegrar numa atitude, se o Senhor já sabia que aquilo ia fazer, que ia acontecer? Mas não é só na atitude, ele já se alegrou no que? Na decisão que nós tomamos de fazer a vontade dele. E para Deus essa alegria é eterna, para Deus essa alegria é constante, na decisão que eu e você tomamos desde o princípio. E quando fazemos aqui o que é correto aos olhos dele, a alegria do Senhor, ela permanece ali, irmãos. Olha o que aconteceu com Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, médico amigo, capítulo de número 2, vamos ver, Lucas, capítulo 2, vamos ver primeiro o capítulo 3, aí eu volto no 2, 3, 21, Lucas 3:21 diz o seguinte: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz no céu que dizia: Tu és o meu filho amado, e em ti me tenho comprazido. Tem a Nova Tradução Internacional, a NVI, que diz assim: Tu és o meu filho amado, em quem tenho me alegrado. Por que Deus se alegrou tanto de Jesus? Por que Deus ficou tão feliz com a atitude de Cristo? Porque, irmãos, Cristo ele se submeteu a um domínio humano. Porque desde que ele tomou a decisão e se esvaziou de si mesmo, ele deixou a sua glória e veio ao mundo como homem, e encontrado na forma de homem, a Bíblia diz que ele se humilhou e foi fiel
até a morte, obediente até a morte, morte de cruz, ele estava dizendo que Jesus estava se esvaziando de tudo que ele foi, porque, irmãos, uma pessoa que vem de baixo, ela chega em cima, ele conhece o caminho, e ele pode a qualquer instante recuar, ele vai saber recomeçar, porque ele sabe lidar com todas as situações, diferente de alguém que nunca esteve embaixo. Ela nunca precisou se submeter, ela nunca precisou se comportar, por exemplo, como servo. Por isso eu digo o seguinte, que Deus envia Jesus ao mundo para entender como era o coração do homem, para entender como era o sentimento humano, o que o homem sentia. Deus estava no céu e o homem padecia as suas situações, as suas circunstâncias, padecia, enfrentava, e Deus então desce e vive como homem, como servo de todos, e ali ele vai e se submete ao que? A um domínio, a um governo humano. O que acontece? Ele vai ao Jordão para ser batizado por João Batista, e se o batismo de João era para remissão de pecados, qual pecado Jesus tinha cometido? Qual pecado ele tinha cometido? Se o batismo de João serve para a remissão dos pecados e o sepultamento da velha criatura, qual pecado tinha cometido Jesus? Até então a Bíblia não nos diz nada. O apóstolo diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então ele não tinha necessidade de passar por um batismo do que? Remissão de pecados. Mas ele passou? Ele passou? Ele se submeteu a alguém que era menor do que ele, porque o próprio João Batista deu testemunho: eu vos batizo com água, mas depois de mim virá um que é mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno de me abaixar, levar as sandálias dele. Jesus, em uma outra circunstância, ele fala de João, bem quando João é morto por Herodes, ele fala assim, que nascido de mulher não havia ninguém maior do que João, mas que o menor do reino dos céus era maior que ele. Então Cristo era superior a João, mas mesmo sendo superior, ele se submeteu ao batismo de João, simplesmente para quê, gente? Para nos dar um exemplo, simplesmente para deixar claro que esse era o caminho a ser seguido. E Deus disse o que? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. E nós estamos na situação de homens e passamos por algumas coisas, sabe o que nós dizemos? Eu não preciso disso, eu não preciso disso. Jesus poderia dizer, podia ou não podia? Sim ou não? Está todo mundo indo para o Jordão para ser batizado, Cristo não podia dizer assim, ó, eu não preciso disso. Para quê? Eu sou maior do que João. Eu sou maior do que João. E se eu for lá e falar para o João, João, sou ou não sou maior do que você? O João vai dizer o quê? Sim, é maior. Mas Jesus foi com João, foi ter com João, irmãos, com esse coração soberbo, com esse coração altivo? Não, ele foi ter em humildade, submetendo-se a uma situação do qual ele não necessitava. Isto para quê? Para ser agradável a quem? A João? Para ser agradável a quem? A Deus. E o que Deus disse do céu? Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me compraz, em quem me alegro. Sabe, tem coisas, meu irmão, na nossa caminhada que acontece, algumas coisas que surgem na nossa vida, sabe o que é? Oportunidade de nos fazermos bons aos olhos do Senhor. Situações nas quais você chega e diz assim, ah, mas eu não preciso disso. Eu sei, e Deus também sabe, mas nós, para não perdermos a admiração do Senhor Deus, nos submetemos, suportamos, nos sujeitamos a algumas situações. Deus, por mim, é igual falar de perdão, né, gente?
É igual falar de perdão. Perdoar é fácil? É ou não é fácil? É facinho perdoar, é ou não é? Não é. Só que a Bíblia diz que o perdão é o caminho para que eu volte a Deus. Na oração modelo do Pai Nosso, Cristo orou dizendo: perdoa as minhas ofensas como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Ou seja, se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Então eu preciso perdoar? Vamos ser sinceros, meu irmão. Vamos ser sinceros, é uma luta. Mas alguns perdoam não é porque querem, é porque precisam. É por obediência. Porque perdoar não é fácil. Nós podíamos simplesmente olhar e falar assim: não preciso disso. E teríamos centenas de milhares de pessoas nos apoiando. Você está certinha. Eu no teu lugar faria a mesma coisa que tu está fazendo. Teria ou não teria apoio? Faria a mesma coisa. E eu poderia até ficar bem com as pessoas. Mas o que Deus vai estar pensando de mim nesse momento? Porque o importante é o que Deus pensa a meu respeito. O importante é o que Deus pensa a seu respeito. É o que Deus pensa de nós. Não o que as pessoas pensam, porque o que as pessoas pensam não vão lhe trazer nada. Não lhe trará benefício. O que os homens podem fazer por você não vão te sustentar no momento da adversidade e da luta. Quem te sustenta é a destra poderosa do Senhor Deus. Eu posso até chegar, vou falar do meio que vivo, ministério. Eu posso até chegar e galgar os lugares mais altos por amizade, por conhecimento, ou porque alguém se afeiçoou a mim. Pode chegar? Pode. Mas uma verdade, irmãos, ela é dita, está sendo vista, não permanece. Não permanece. Porque só permanecem os que foram plantados pelo Senhor. Por isso o Senhor ficou feliz, olhando para Jesus, porque ele poderia ser bastante arrogante. Sabe quem eu sou, rapaz? Já aparecendo dando as carteiradas? Sabe quem eu sou? Eu sou o Filho de Deus. Ele não chegou em Gadara? O rapaz não saiu, aquele rapaz que tinha uma legião, prostrou-se diante dele e falou assim: eu sei quem tu és o Cristo, Filho do Deus. Ele podia olhar para os discípulos e falar: está vendo aí, rapaz? Vocês sabem quem eu sou, né? Até o demônio já sabe. Vocês sabem quem eu sou. Mas não, o que ele fez? Olhou para o jovem e falou para o demônio: sai dele, cala-te, vai embora. Por quê, irmãos? Porque Cristo, ele caminhava, ele carregava no coração essa visão: eu preciso agradar a Deus e não a mim mesmo. Eu preciso honrar a Deus e não o meu ego. Eu preciso honrar a Deus e não as minhas vontades e os meus desejos. E essa é a maior luta do ser humano. Seu maior inimigo é você mesmo. O diabo, ele não tem liberdade de agir nas nossas vidas, chegar, entrar e fazer. Agora ele vai potencializar aquilo que já existe no nosso coração. Ele vai potencializar aquilo que já existe, ou seja, aquilo do qual nós não nos livramos, aquilo do qual nós não mandamos embora. Se eu tenho uma luta muito grande com determinados hábitos, costumes, é porque eu ainda não tirei isso. Porque o dia que eu tirar, o inimigo não vai ter o que usar. Já teve algo que você jogou fora? E aí um dia você falou: puxa, eu preciso disso. Eu tinha, mas fiz o quê? Joguei fora. Aí aparece aquele marido abençoado que tem aquele quarto cheio de coisa velha, bugiganga. Olha para a senhora e fala: tá vendo? Por isso que eu não jogo fora.
Quando precisar, tem lá, tá toda aquela coisa entulhada ali dentro, né? Por isso que eu jogo fora. Então, já precisou de algo que você desfez, quando foi procurar, puxa, eu não tenho mais, eu joguei fora. Pois é isso que nós precisamos fazer, com aquilo que pode ser potencializado nas nossas vidas e nos levar para distante do que é propósito e projeto de Deus. Então, quando Jesus ele se submeteu ao domínio humano, ele se submeteu a alguém que era menor do que ele, e não só a João, porque João foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, mas aos discípulos a quem ele escolheu, homens comuns, pescadores, e ele vem e lava os pés dos seus discípulos. Ele podia dizer: eu não preciso disso, eu não preciso disso, mas ele não estava ali para fazer o que precisava ou deixava de precisar, ele estava ali para agradar a Deus. E quando é que eu e você vamos colocar isso no nosso coração, gente? Que as minhas decisões, elas precisam ser principalmente para agradar a Deus. As nossas decisões. Por que algumas coisas não estão se estabelecendo? Porque a pessoa ela faz o plano dela, ela faz um projeto. Deus, está tudo pronto, agora o Senhor abençoa. O abençoar é com o Senhor, o planejar é comigo, mas o abençoar é com o Senhor. Mas aquele plano não é o de Deus. Antes de ser feito um plano, de ser traçado uma meta, um projeto, é preciso que, irmão, se apresentar diante de Deus em oração. Deus, eu não quero caminhar fora da tua vontade, eu não quero andar fora daquilo que é perfeito aos olhos do Senhor, eu quero estar no centro do teu querer, no centro da tua vontade. Agora tenho planos, tenho projetos, tenho metas que eu gostaria de alcançar. E você conversa com Deus, e o que é plano de Deus, as portas vão se abrindo diante de você, e Deus olha, vem e diz assim: eu tenho planos maiores do que este. O que você está pensando e desejando é pouco diante daquilo que eu quero fazer. Agora eu só posso te colocar sobre o muito que eu tenho preparado se você andar pelo caminho que eu estou determinando, porque este caminho eu garanto a sua vitória. Fora dele eu não tenho compromisso. Neste caminho eu garanto que você chega. Fora dele, aí eu não posso fazer nada, diz o Senhor. Por isso o Senhor bradou no céu. Qual é a voz, ou qual é a frase que sai dos lábios do Senhor quando nós tomamos uma atitude? Porque teve uma outra vez que Deus falou ao profeta. Para Jesus ele disse o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora o que ele falou de Saul para o profeta Samuel? Arrependo-me de ter posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. O que é que Deus está dizendo a nosso respeito agora? Isso é só você para saber disso. Ou se Deus quiser mostrar ao profeta, né? O que é que Deus está dizendo a nosso respeito? O que é que Deus está falando sobre nós? Judite, sabe, eu te dei. Ou arrependo-me, ou é meu filho amado. O que Deus está dizendo? O que Deus está fazendo? Se você observar o fato de Cristo querer sempre agradar a Deus, volte uma página na sua Bíblia, só uma página, capítulo 2, o último versículo, que é o 52. Diz o que, gente?
E crescia Jesus em quê? Sabedoria e em estrutura e em graça para com Deus e os... Olha como deve ser o crescimento. Nós estamos estudando o quê? Eclesiastes diz o quê? Ao homem que é bom perante ele, Deus dá o quê? Sabedoria, conhecimento, e o que mais? Alegria, né? Sabedoria, conhecimento e alegria. Cristo foi agradável a Deus? O que diz o versículo 52? E crescia Jesus em... Por que ele estava crescendo em sabedoria? Porque o que fazia para agradar a Deus. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Ninguém consegue agradar a Deus sem desagradar a si mesmo. E quando eu falo desagradar a si mesmo, não é que Deus não vai cumprir os teus planos. Quando eu falo desagradar a si mesmo, não é que Deus não vai cumprir nas nossas vidas os planos que Ele tem. Desagradar a nós mesmos é o que? Deixar de lado os nossos meios. Eu não conheço outros povos de outros países, né? Mas o brasileiro tem aquilo que as pessoas dizem. O brasileiro tem sempre um jeitinho. Já ouviu falar do jeitinho brasileiro? Tem sempre isso. Não, pastor, mas eu tenho um jeitinho. Não, mas eu tenho uma maneira. Não, mas eu tenho uma forma de fazer. Eu tenho um jeito. Então, não, pera aqui, Deus, eu não quero do meu jeito. A minha oração tem que ser: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que não seja como eu quero, mas como tu queres, Deus. Que não seja o que eu quero, que não seja o que eu imagino, que não seja, sabe, o que eu estou pensando, mas o que o Senhor está pensando. Ninguém consegue agradar a Deus sem desagradar o seu próprio eu, o seu próprio ego. O Pedro estava pescando, não tinha pego nada. Será que Deus não queria que ele pegasse nada? Não. Mas depois ele ouve a palavra e fala o que? Sobre a tua palavra lançarei a minha rede para pescar. Agora sobre a palavra ele estava agradando a quem? Sobre a palavra ele estava agradando a... Resultado, como é que veio a rede? Ele não mudou o movimento, ele não mudou a rede, ele não mudou os parceiros, ele não mudou nada. Ele só mudou o que? Agora estava sobre a palavra. Simples assim. Às vezes você está pensando que tem que mudar de lugar, que tem que ir embora do lugar, que tem que sair de onde está, que tem que deixar tudo e tal. Não. Basta apenas o que? Obedecer a palavra. Deus te honra aí onde você está, meu irmão. Deus te honra aí onde você está. Aonde você colocou a planta dos teus pés, Deus te dá vitória. Eu lembro-me das palavras de Caleb, quando estavam para conquistar a terra prometida. É Números 14, né? É Números 14? Coloca para mim, irmão. Números 14, 8. Se você quiser marcar, anotar a referência, anota. Números 14, 8. Que o povo estava chorando, o povo estava dizendo: não conseguiremos entrar, não chegaremos, a terra não vai, nós não conseguiremos conquistar. O que o Caleb falou? Números 14, 8, olha lá, ó. Se o Senhor se agradar de nós, olha o Caleb, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará, terra que mana o que? Leite e 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. E mais, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Versículo 10, olha só. Então disse toda a congregação que usa o que? Apedrejassem o Josué e o Caleb.
Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Presta atenção, é só o meio, é só a minha e a sua forma de pensar. Por isso eu digo, ninguém consegue agradar a Deus sem desagradar a si mesmo. Paulo disse que eu tenho que ser transformado pela renovação da minha mente, pela renovação do meu entendimento. O pessoal sai do Egito, vai chegar na terra prometida, 40 dias ali, chegam, aí alguns espias vão olhar, voltam, trazem a notícia, a terra é boa, mas lá tem muitos inimigos. Ele tem os heteus, jebuseus, cananeus, tem os filhos de Anak, que eram os homens de pescoço comprido, que eles chamavam de gigantes. Essa terra é terra que devora os seus moradores. Nós não vamos entrar, nós não vamos chegar. Ou seja, eles chegam naquela terra olhando o tamanho dos seus inimigos, mas Deus não mandou ele olhar o tamanho do inimigo. Deus mandou eles olharem como era a terra, se era longa, se era grande, se era pequena, se era boa, se era ruim, se produzia, se não, como estavam os moradores da terra, como eles agiam. E eles vêm falando, nós não vamos entrar. O que o Caleb falou? Ei pessoal, para aí, para com isso. Se o Senhor se agradar de nós, diga, se o Senhor se agradar de mim, me dará minha herança. Deus não queria dar terra para o povo? Sim ou não? Mas por que não deu naquela hora? Porque o povo não estava agradando a Deus. O povo não estava agradando a Deus. E aí é que eu lhe pergunto, nós temos caminhado para agradar a Deus? Ou vamos no que estamos fazendo buscando agradar a nós mesmos? Eu só faço quando der, se eu quiser. É igual oração, né? Que hora que você ora? Quando você quer. E a hora que Deus chama, você ora também? Quando Deus te desperta numa madrugada dessa aí, às vezes você amanhece o dia em claro, não dorme mais, mas também não ora. Mas eu já orei antes de dormir. Mas e daí se Deus quer que você ore agora? Amém, Senhor, estou levantado e vou orar. Amém, Deus, eu vou fazer agora, porque eu não estou aqui para agradar a mim mesmo. Posso fazer plano de oração, Dona Francisca. Fiz um propósito de jejum e falei que seriam 12 horas, do nascer do sol até o pôr do sol. No pôr do sol, Deus, em nome de Jesus, eu venho entregar o Jesus. Fala, não entrega não, ainda não. Mas Deus, eu estou com fome. Não, ainda não. Vai. Aí você passa e vai mais 12 para 24 e até o meio-dia. Deus, posso entregar agora? Vou entregar o jejum, tudo bem. Pode entregar. Agora eu recebo. Ou seja, como eu quero. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei que luta eu vou enfrentar amanhã, que tamanho da batalha, qual é o inimigo que está diante de mim amanhã. Mas eu tenho que estar o quê? Preparado. E sabe quem conhece o meu, o seu amanhã? Então não é mero capricho de Deus, para simplesmente ser agradado. Não, é para te dar vitória. Como falou Caleb, se o Senhor se agradar de nós, vai entregar nas nossas mãos esses inimigos. Eles serão o nosso pão, ou seja, nós vamos devorá-lo como se eles fossem pães, porque retirou-se deles o seu amparo. O Senhor está conosco, meu irmão. Então o homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Se com o passar do tempo na presença de Deus, a pessoa não cresceu em sabedoria, o conhecimento, ao invés de aumentar, parece que diminuiu.
e a alegria desapareceu. Eu era tão feliz. Mas depois que eu vim para a igreja, eu fiquei tão triste. Eu não sei, gente, eu não era triste desse jeito. Por que eu estou ficando triste? Aqui é a resposta. Não está fazendo o que é agradável a Deus. Porque a sua alegria ainda consiste em agradar você mesmo. O dia que a sua alegria consistir em agradar a Deus, você vai ver como isso muda. Você vai sorrir nos momentos mais difíceis e vai dizer: eu sei que Deus é comigo e já me deu vitória em nome de Jesus. Você vai olhar como Caleb, ver os inimigos todos, gigantes, e você vai dizer assim: ele é um pão, eu vou devorar ele como se fosse um pão. Já viu a pessoa comendo pão quando está com fome? Pão caseiro, quentinho. Aí tem aquela manteiga de leite, ela endurece muito fácil na geladeira, né? Mas o pão está quentinho, quando você passa ela derrete assim, ó. Eita Jesus, misericórdia. Vai que é uma beleza. Se você não sair de perto da mesa, enquanto o pão não acabar, você não para de comer. Por quê, irmãos? Porque é bom. Irmãos, Deus vai te dar prazer na luta. Sabe por quê? Em toda luta você vai ter vitória. Não vai ter esse negócio de batalhar. Ai meu Deus, mais uma luta, mais um problema, eu não aguento mais essa vida. Oh Deus, lá estão os inimigos, retirou-se o amparo deles, o Senhor é comigo. Eu vou para a batalha e vou devorá-los como se fossem pães. Eu vou tomar posse da minha vitória, eu vou herdar minha terra prometida, eu vou alcançar e tomar posse da promessa aqui agora. Mas a alegria desapareceu. Vamos para a igreja? Puxa, eu estou assim tão triste, sabe? Tão para baixo já, Por que está triste? Aí você vem para a palavra, que dizia o Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Então o que está faltando para nós, meu irmão? Concentre-se em agradar a Deus. Porque se o Senhor se agradar de você, todas as promessas que Ele já fez, elas vão se cumprir. Todas elas. Você é aquele que vai tomar posse da terra que o Senhor prometeu. A herança é sua, a vitória é sua, para a glória do nosso Deus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus Cristo então, irmãos. Glória a Deus. Fiquem em pé, por gentileza, gente. Fiquem em pé. Isso. E não fica para agradar o pastor, não, porque o pastor está pedindo. Fiquem em pé na presença do Senhor, com alegria no seu coração. Olha, é hora de orar. E como eu devo orar? Até isso. Sabe, um dia eu fui ao monte. Sabe aquela pessoa que não tinha ainda a experiência de ir ao monte? E eu subi ao monte. Mas fui com um pastor experiente. E ali estava ali e tal, eu li a Bíblia. Todo mundo lendo a Bíblia, eu falei, vou ler a Bíblia também. Aí foi todo mundo orar e eu fui orar. Aí terminou a oração, o pastor olhou para mim e falou assim: Osvaldo, o que Deus falou contigo? Eu disse: não é, ué? Deus falou alguma coisa? Ele falou: não. Falou? Como é que você orou? Eu fiz a minha oração. Mas você não leu a Bíblia? Li. E daquilo que você leu, Deus não te deu nada, não falou nada no teu coração, você orou do quê? Então você não orou de nada. Você ignorou o que Deus estava te falando. Eu falei: meu Deus, é assim então? Você medita, busca orientação. Deus deu, você ora sobre aquilo que Deus falou. E aí você tem revelações maiores. Eu falei: então é assim. Deus, perdoa a minha falta de conhecimento, que eu tinha até agorinha, mas vou fazer de novo.
Vou fazer de novo. Fui lá, li a Bíblia de novo, meditei, fui para a oração. E agora? A resposta é essa. E como é bom, irmãos. Eu acredito que Deus falou conosco hoje. Eu acredito que Deus se revelou a nós por sua palavra. Então é hora de orar sobre aquilo que Ele falou conosco. Deus, se é verdade, né? Aí é você que julgue. Eu não tenho vivido para agradar o Senhor. Eu tenho estado na igreja, eu tenho participado de cultos, eu tenho ido, mas a verdade, tudo que eu faço é para agradar a mim mesmo. Tudo que eu faço é para ser agradável a mim mesmo, não para agradar o Senhor, não para fazer a tua vontade. Eu até imagino, não, Deus, porque Deus quer que eu seja feliz, pastor. Sim, mas na presença dele é abundância de alegria. Eu vou e volto, mas eu vou e volto por quê? Porque eu quero, porque me agrada. E o que agrada a Deus? E o que é perfeito aos olhos do Senhor? É hora de dizer, Senhor, sabe, eu quero agradar mais o Senhor e menos a mim mesmo. Mas já te adianto que não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil. Porque para agradar o Senhor, muitas vezes eu vou ter que abrir mão da razão. Você está muito triste. Não, mas eu tenho razão para estar triste. Sabe por que eu estou triste? Porque eu passei por isso, isso e isso. E a pessoa que me causou essa tristeza não podia ter feito isso comigo, porque era alguém que eu confiava muito, porque era alguém que eu depositei nela uma confiança e uma esperança, porque era alguém que eu nunca levantei contra ela nenhuma barreira. A minha vida para esta pessoa era escancarada, e foi ela que me feriu. Meu irmão, se eu conheço, por exemplo, o seu Antônio, eu conheço o seu Antônio, que ele é meu amigo, e eu converso com ele, ele sabe tudo a meu respeito, mas a esposa, Dona Cristina, não sabe, Quem tem mais facilidade de me atingir? O seu Antônio ou a Dona Cristina? O seu Antônio, porque ele sabe tudo a meu respeito. Por isso a Bíblia diz que olha, os maiores inimigos do homem estariam dentro da sua própria casa. Os de fora não conseguem causar tanto dano na nossa vida, mas os de dentro conseguem acertar o coração, porque contra eles não há barreira, contra eles tem só braços abertos. E aí vem a ferida, e vem a tristeza, e você pode estar dizendo, pastor, eu tenho razão para carregar, sabe, essa mágoa no meu coração, eu tenho razão para carregar isso. Só eu sei o que eu passei naquele tempo, só eu sei o que eu passei naquele momento, só eu sei o que enfrentei na casa dos meus pais. Só eu sei o que eu passei na casa de meus pais. Só eu sei o que eu passei na mão daquela pessoa que deveria me proteger, mas não foi isso que essa pessoa fez. Só eu sei o que eu passei naquela família. Pastor, hoje eu sou dessa maneira. Só eu sei o que é a dor da rejeição. Fui dado para outras famílias,
criado pela casa de estranhos, ou nem de estranhos, fui criado por tio, por tia, e sempre de tudo eu era o culpado, eu era culpada, eu era errado, era eu que sofria, era eu que apanhava. Os da casa, ninguém era culpado. Por isso eu tenho, sabe, essa coisa no meu coração. Você tem razão. Você tem razão. Mas você quer agradar a Deus, sim ou não? Então o que eu preciso fazer? Abrir mão da minha razão. Por isso eu lhe digo que agradar a Deus não é fácil, porque é abrir mão de mim mesmo, é abrir mão daquilo que às vezes eu criei como valor, como aquele, abrir mão do escudo, da redoma que eu criei para me proteger, abrir mão daquilo que eu criei, sabe, para me guardar, para me resguardar. Porque, puxa, aconteceu uma vez, quem vai dizer que não vai acontecer de novo? Eu não deixo acontecer de novo. Mas o fato de você ter tido uma experiência ruim, não quer dizer que todas as outras serão ruins também. O fato de não ter dado certo a primeira vez, não quer dizer que não vai dar certo na segunda. O problema é que você se fechou, e dentro das suas vontades, você está atrapalhando o agir de Deus. É hora da igreja do Senhor saber que Deus sabe cuidar de todas as situações, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado. Então que não seja como eu quero, mas como Tu queres. Deus, eu tenho caminhado até hoje, e tudo que tenho feito é por mim mesmo, nada pelo Senhor. As minhas decisões é pensando porque vai ficar melhor para mim, porque para mim vai ser melhor isso, para mim vai ser melhor aquilo, para mim é melhor assim, é melhor assado. Sim, mas Deus tem o melhor para você. Quem falou que fora da vontade de Deus você não vai ter o melhor? Irmãos, não dá para entender como que uma pessoa que diz que ama ao Senhor Deus e conhece a palavra, diz que na vontade de Deus a coisa vai ser pior para ela, visto que Deus está dizendo que se eu e você quisermos e ouvirmos, Ele vai nos dar o melhor dessa terra. E eu olhar para uma situação e falar, não, mas se eu fizer assim é melhor. Você não crê em Deus. Você não crê em Deus. Melhor é estar onde Deus quer que você esteja, porque ali Ele vai ser com você. Podem ser maiores as lutas, podem ser maiores e mais numerosos os seus inimigos, mas Deus te garante vitória. Deus te garante vitória. Agora eu posso ir para um lugar que os inimigos não são tantos, não são tão grandes, não são tão numerosos, e eu olhar com os meus olhos e falar, aqui sim, agora vai dar certo, e ali está tudo errado. Simplesmente por quê? Porque Deus não é comigo ali. Vai aonde Deus te enviar, vai aonde Deus te mandar, mas não fique correndo atrás das suas próprias vontades e dos seus próprios desejos. É correr atrás do vento. Quem corre atrás de vento, irmãos, ele não tem tempo para parar, nem para lançar boa semente, porque ele está correndo atrás de algo que nunca vai alcançar, nunca vai pegar. Deus tem essa solução, Ele tem essa saída.